Olá, hoje nós vamos abordar o tema oxigenoterapia e suporte ventilatório na Covid-19. Então, a Covid-19 ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é um vírus RNA. Ele se caracteriza por ter um envelope em volta dele, o que faz com que ele permaneça no ambiente mais tempo. O material genético fica dentro do vírus, envelopado, e ele tem espículas de glicoproteína que faz com que ele tenha uma infectividade bastante aumentada. Então, a epidemia ou a pandemia da Covid-19 começou em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e em fevereiro de 2020 ela estava basicamente restrita à Ásia e ela foi se espalhando pelo mundo. Em junho de 2020 a gente já vê que a Europa foi bastante atingida e alguns casos aqui na América do Norte e América do Sul. E agora em setembro de 2020 a gente vê que a América do Norte foi literalmente invadida pela Covid-19, a América do Sul também, caracterizando uma pandemia mundial pelo vírus SARS-CoV-2, causando a doença Covid-19. A mortalidade global, em setembro de 2020, está ao redor de 3,2%, com mais de 28 milhões de pessoas atingidas e mais de 921 mil mortes no mundo todo. Então, o vírus SARS-CoV-2, o vírus RNA, ele se caracteriza pelas espículas de glicoproteína, que ela vai se ligar nos receptores polimórficos chamados ACE2 do sistema respiratório e vai adentrar as narinas, o epitélio respiratório e o pneumócito 2, podendo causar quadros de insuficiência respiratória aguda, casos graves que podem levar inclusive ao óbito. Então, esse trabalho aqui recente, de julho de 2020, da revista Cell, ela mostra que o vírus com essas espículas de glicoproteína, ele se liga nesse receptor ACE2 e TMPRSS2, que estão presentes na narina dos pacientes, então a efetividade é bastante alta no nariz. Em alguns pacientes, esse vírus entra pelo bulbo olfatório, causando déficit de olfato e de paladar, e algumas pessoas, cerca de 15 a 20%, aspiram o vírus para as vias aéreas inferiores, e aqui ele mostra claramente que o vírus ele entra pelo epitélio respiratório, se replica e ele vai atingir os pulmões e ele adentra os pneumócitos 2, causando uma lesão pulmonar aguda muito parecida com a síndrome de desconforto respiratório agudo, tendo a característica que, além do infiltrado pulmonar bilateral, você pode ter um quadro de microtrombose difusa e uma incidência maior de embolia pulmonar, além da pneumonite viral, sendo uma pneumonia linfocítica que atinge a maior parte dos pacientes. Então, os sintomas da Covid-19 se caracterizam por dores musculares, dor de garganta, febre, calafrio. Em 10% as pessoas podem ter vômito e diarreia, e é característico a perda do paladar e olfato diferente das outras viroses. Em 15 a 20% dos pacientes vai ocorrer um quadro mais grave que o médico, a população tem que estar atenta para os sinais de alerta que vão levar o paciente para o hospital, que é dificuldade para respirar, um cansaço extremo, confusão mental, sonolência. Tem muitos pacientes que queixam que ficam com sono, confusos, rosto ou lábios azulados e tosse, falta de ar, dificuldade para respirar. São sinais de alerta para esses casos mais graves que têm que ser internados, hospitalizados para um cuidado, uma vigilância maior e um cuidado mais intensivo. Então, nessa fase aguda é muito importante a testagem e fazer o diagnóstico correto. E o diagnóstico, quando o paciente apresenta sintoma, ele é feito pela coleta do RT-PCR na oro e nasofaringe do paciente, detectando o material genético do vírus. A sorologia ela é feita mais para estudo epidemiológico e para ver quem teve contágio. Com o aumento da IgM e da IgG, mas para diagnóstico na fase aguda tem que ser coletado o cotonete, né, que você coloca na nasofaringe e coleta o material para
feitura do RT-PCR e diagnóstico da doença. A IgM ela vai aparecer lá pelo 7º dia da doença e depois ela desaparece lá pelo 21º dia, e a IgG ela costuma aumentar do 10º ao 14º dia, ela fica positiva por alguns meses e lá pelo 4º mês já começa a detectar a queda dos níveis de IgG no sangue. Então, a Covid-19, em 15 a 20% dos pacientes, então 80% dos pacientes têm um quadro leve e 15 a 20% desses pacientes eles vão evoluir com um quadro respiratório que vai se caracterizar por uma queda de oxigênio no sangue ou uma hipoxemia. Então, o paciente ele começa a ter falta de ar, fica desconfortável, pode ficar com os lábios arroxeados, começa a ficar ofegante, muito cansado, e esse paciente tem que ser internado e ficar sob vigilância até a gente ver como que esse quadro respiratório vai evoluir, porque ele tem uma alta taxa de morbimortalidade. Então, nesse paciente, a gente sempre vai fazer uma monitorização respiratória mais adequada, medida de frequência respiratória, ela pode estar baixa, mas pode estar bastante alta, medir através do oxímetro de dedo uma saturação periférica de oxigênio, que pode se encontrar normal ou baixíssima. Tem pacientes que não se queixam muito e tem uma saturação muito baixa, que agora está sendo descrito como essa hipoxemia silenciosa, e eles estão caracterizando essa hipoxemia silenciosa como uma lesão pelo vírus do quimiorreceptor carotídeo, e o paciente não percebe que está com a oxigenação baixa. Então, por isso que está sendo recomendado em pacientes com quadro respiratório mensurar ou medir a saturação de oxigênio, porque tem muitos pacientes que estão bastante hipoxêmicos e não percebem essa hipoxemia por lesão pelo vírus do quimiorreceptor carotídeo nas carótidas. A frequência respiratória tem que ser mensurada, e a PaCO2, quando o paciente apresenta esse quadro de falta de ar, deve ser mensurada também uma gasometria com PaCO2, porque a PaCO2 vai marcar a gravidade do paciente. Se ele tiver uma PaCO2 mais alta, indica que ele tem um espaço morto aumentado, e esses quadros geralmente são mais graves. Então, esse paciente aqui necessitou de uma oxigenoterapia de alto fluxo. A gente vê que ele está num quarto com pressão negativa e ele está precisando de uma FO2 de 40% e um oxigênio com fluxo mais alto de cerca de 35 litros por minuto. Então, por que é importante a monitorização desses pacientes e quem que é o paciente de risco? Então, estão mostrando que o quimiorreceptor carotídeo pode estar lesado pelo vírus, então a gente tem que ter ciência disso para monitorizar esse paciente de uma maneira mais adequada. E o risco maior é nos pacientes com idade maior que 65 anos, os diabéticos e pacientes que têm trombo na vasculatura pulmonar, porque eles têm um espaço morto aumentado, ficam mais dispneicos e podem não perceber, essa população pode não perceber isso. Então, a gente sabe de estudos fisiológicos que o paciente, quando ele fica hipoxêmico, ele aumenta o volume minuto. Então, quando o paciente está hiperventilando, é um sinal, frequência respiratória abaixo de 24 está tudo bem, acima de 24 é sinal de que o paciente está nessa faixa aqui de PaO2 abaixo de 60, ele começa a hiperventilar. Então, a frequência respiratória aumentada, especialmente na Covid-19, é um sinal de que o paciente está mais grave. Então, tem vários trabalhos mostrando isso. Se você mensurar a frequência respiratória do paciente estiver acima de 24, ele está mais grave e precisa de uma vigilância maior. Então, normalmente a gente tem observado e decidido como monitorar o paciente através da frequência. Pacientes que estão com boa oxigenação, mesmo que estejam com um infiltrado na tomografia, boa oxigenação e frequência baixa, eles podem ir para um apartamento, e pacientes que estão com déficit de oxigenação, especialmente aqueles com frequência respiratória acima de 24, merecem uma internação numa unidade intermediária, numa semi-intensiva, e depois, se ele progredir com insuficiência respiratória, às vezes eles progridem rápido, ser transferido, entubado e ser transferido para a unidade de terapia intensiva.
Então, a Covid-19 ela pode afetar o pulmão de diversas maneiras, né? Tem múltiplas faces da Covid-19 no pulmão, causando hipoxemia, e é muito importante o entendimento desses acometimentos pulmonares para ser tomada a conduta adequada. Tem que ser feito o diagnóstico correto para você tratar esse paciente de uma maneira correta. Então, a Covid-19 ela pode afetar o pulmão por uma pneumonite viral, que é aquele vidro fosco que a gente vê na tomografia periférica, e atualmente os radiologistas estão classificando em acometimentos menores que 25%, entre 25% e 50%, e mais de 50%, para o clínico ter uma noção da gravidade do acometimento pulmonar. Alguns desses pacientes podem desenvolver a síndrome de desconforto respiratório agudo, aí você observa um infiltrado bilateral e essa massa de colapso na base dependente de gravidade pulmonar. Muitos pacientes estão desenvolvendo quadro de microtrombose ou mesmo macrotrombose, caracterizando o tromboembolismo pulmonar, que tem que ser feito o diagnóstico para você poder anticoagular plenamente esses pacientes. Uma parte desses pacientes evolui com pneumonia organizante, o vírus causa uma pneumonite viral, depois essas áreas consolidam e a gente vai ver mais adiante que essas áreas ficam bem condensadas, às vezes com halo de vidro fosco em volta, caracterizando o quadro de pneumonia organizante. Alguns pacientes evoluem com fibrose pulmonar, mas é uma porcentagem mais baixa, e sempre prestar atenção nas infecções secundárias. Os trabalhos têm mostrado que 14% desses pacientes eles infectam secundariamente por bactéria, e está sendo descrito também infecção fúngica por aspergillus numa subpopulação desses pacientes acometidos pela Covid-19. Então, o tratamento da Covid-19 naqueles pacientes que evoluem com insuficiência respiratória hipoxêmica, ele é feito com oxigenoterapia, inicialmente com catéter nasal, e em alguns pacientes máscara com reservatório, mas atualmente tem uma nova tecnologia, catéter nasal de alto fluxo, que tem auxiliado bastante no controle desses quadros respiratórios agudos hipoxêmicos, associados à ventilação não invasiva em posição supina e em posição prona. Aqueles pacientes não responsivos, eles têm que ser entubados e ventilados invasivamente, com ventilação protetora, volume corrente abaixo de 6 ml por quilo de peso predito e com PIP adequada. A posição prona tem funcionado bastante bem nesses pacientes portadores de Covid-19, e nos refratários você pode, durante a posição prona, realizar manobras de recrutamento e ajuste mais adequado da PIP, e nos pacientes refratários você pode utilizar óxido nítrico, e nos mais refratários que tenham prognóstico, você pode utilizar a ECMO veno-venosa. Sempre proteger o profissional de saúde, porque o vírus é altamente infectante, e no Brasil nós temos uma alta incidência de infecção dos profissionais de saúde, tanto enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem e os médicos. E mesmo a gente tem auxiliares de farmácia, psicólogos que estão se infectando, a população que frequenta os hospitais que tenham bastante internação de casos de Covid-19. Tratamento, além do tratamento ventilatório, você pode usar antivirais para diminuir a carga viral, imunomoduladores, especialmente o corticosteroide, e anticoagulação, tanto profilática como plena, dependendo da gravidade do acometimento da Covid-19. Então, em termos de oxigenoterapia, normalmente a gente utiliza o catéter nasal de oxigênio com baixos fluxos de 1 até 6 litros por minuto, para não ter aerolização e contaminação do ambiente. Ele propicia uma FO2 até 35%, 40%. Na maior parte dos hospitais, os hospitais possuem essa máscara com reservatório de oxigênio, que chama bag. Essa máscara é um sistema fechado com reservatório que permite alcançar FO2 mais altas de 95% a 100%. Tem sido muito utilizada nos pacientes com a Covid-19. Não estamos recomendando a utilização da máscara Venturi, pois ela tem orifícios na máscara que podem aerolizar e contaminar muito o ambiente. Então, nesses pacientes, se não tiver outra opção, colocar uma máscara cirúrgica para proteção do ambiente.
Você pode utilizar a ventilação não invasiva no sistema fechado com dois circuitos ligados no ventilador da UTI. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso adiante. E o oxigênio nasal de alto fluxo, que é uma tecnologia mais recente, que você coloca um catéter com um diâmetro maior no nariz do paciente. Ele permite que você use fluxos de 30 até 60 litros por minuto, FO2 alcançado de 95 a 100%, e é um sistema que permite um ar umedecido e aquecido. Então, o catéter nasal de alto fluxo é uma tecnologia bastante interessante que veio para ficar, para auxiliar no tratamento dos pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, e ele permite que você varie a FO2 de 21 até 100%. Se você colocar no sistema, geralmente eles têm dois fluxômetros de 30 litros, colocar só ar comprimido você consegue 21%. Se você colocar duas fontes de oxigênio misturadas, você consegue até 100% de oxigênio, e geralmente eles têm um blender que permite o controle da FO2. Os fluxos, geralmente, eles podem ir de 30 a 60 litros, tem alguns sistemas na Europa que já estão indo até 70 litros por minuto. Você mantém o ar aquecido a 36, 37 graus e umidificado através do sistema umidificador acoplado ao sistema de mistura de oxigênio. Até atualmente, ele tem sido recomendado nas insuficiências respiratórias hipoxêmicas, e se o CO2 estiver acima de 48, está se recomendando o uso da ventilação não invasiva, por ser mais tradicional e ter mais experiência nos pacientes que retêm CO2, mas já tem alguns grupos que já estão começando a estudar o efeito do catéter nasal de alto fluxo nessas insuficiências respiratórias com leve a moderada retenção de gás carbônico. Então, o catéter nasal de alto fluxo ele apareceu na literatura em 2015 com esse estudo Florari, que avaliou a oxigenoterapia nasal de alto fluxo em pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica aguda, e ele mostrou que na população geral não diminui a intubação, mas nos pacientes com PO2 e FO2 abaixo de 200, ele diminuiu o número de intubações dos pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, quando comparado ao oxigênio normal, o catéter nasal, e ventilação não invasiva. Então, na COVID-19, a gente pode utilizar o catéter nasal de alto fluxo, e tem que ter o cuidado de utilizar em quartos com pressão negativa, e tem alguns grupos que, se não tiver pressão negativa, os profissionais de saúde têm que saber disso, se proteger melhor, e alguns grupos colocam uma máscara cirúrgica no rosto do paciente para proteção dos profissionais de saúde, para diminuir a aerolização do ambiente. Então, aqui a gente tem uma paciente portadora de Covid-19 com vírus positivo na orofaringe. Ela evolui com quadro de infiltrado pulmonar bilateral, dessaturação importante, e ela é colocada num sistema de oxigênio nasal de alto fluxo. Ela precisa, em alguns momentos, de FO2 até de 80%, mas em média ela consegue ficar com 50 litros por minuto e FO2 de 70%, e a gente tem utilizado ela alternada com a ventilação não invasiva, que é uma opção bastante interessante. Nesse caso, por exemplo, quando a gente colocava paciente em não invasiva com EPAP, pressão expiratória de 8, e IPAP de 8, um delta de 8, fazendo um total de 16 centímetros de água, a gente conseguia baixar a FO2 para 40%, ela descansava e depois a gente alternava com alto fluxo. Com isso, no decorrer do tempo, em 3 a 5 dias, ela teve uma evolução, ela ficou confortável. Então você tem que observar se o paciente fica confortável sem fazer muito esforço, com uma frequência respiratória adequada. Você vai monitorando o paciente, permite que você alimente o paciente através de uma sonda nasoenteral, ou se o paciente estiver melhor, você pode até dar uma dieta pastosa e líquido com espessante ou líquido mesmo, e com o decorrer do tempo, o sistema imune vai reagindo à doença, o paciente vai melhorando, e aqui nesse caso o raio-x limpou,
ela foi diminuindo a necessidade de oxigênio até ficar no oxigênio com catéter nasal 1 litro por minuto, depois ela desmamou desse oxigênio e teve alta em ar ambiente, não precisando de intubação e de ventilação mecânica invasiva. Uma outra tecnologia que pode ser utilizada nesses pacientes com Covid-19, tendo cuidado de utilizar em quartos com pressão negativa ou diminuir o contágio dos profissionais de saúde, você pode usar a ventilação não invasiva, mas na Covid-19 a gente tem que prestar atenção que ela tem que ser utilizada de uma maneira especial. Você tem que colocar uma interface bem ajustada ao rosto do paciente, com mínimo de vazamento para não aerolizar o ambiente, e utilizar máscaras não ventiláveis, máscaras acopladas, fechadas, acopladas ao circuito duplo do ventilador mecânico utilizado normalmente na sua terapia intensiva. O microprocessado, de preferência aqueles que têm um software para ventilação não invasiva, porque ele tem compensação de vazamento, então o paciente fica mais confortável e melhor ventilado. Então você acopla o paciente no ventilador mecânico, oferece um IPAP para ele. Geralmente a gente está recomendando IPAPs entre 5 e 10 e EPAPs entre 5 e 10 e a FO2 necessária para você manter o paciente confortável. E no modo geralmente BIPAP, mas você pode usar no modo CPAP também. Alguns pacientes que ficam mais ansiosos, ou têm um pouco de pânico, ou ficam com fobia por causa da máscara, você pode lançar mão de uma pseudoanalgesia com dexmedetomidina ou com opioide em doses baixas para o paciente ficar mais confortável e tolerar o suporte ventilatório de uma maneira mais tranquila. Se o paciente estiver precisando de FO2 acima de 50%, 60%, é recomendável a intubação orotraqueal. Ou se tiver mais de um dia, mais de 24 horas, dependente da VNI, que você não consiga tirar a VNI para passar para um catéter de alto fluxo ou um catéter de oxigênio normal, você deve intubar e ventilar esse paciente. Você não deve prolongar o uso da ventilação não invasiva, e se o paciente precisar de distender o abdômen, ficar hemodinamicamente instável, começar a rebaixar o nível de consciência, começar a não conseguir proteger a via aérea, distender, você deve proceder para intubação e ventilação mecânica invasiva. Então aqui é o sistema montado, né? As UTIs estão montando esses sistemas diferentes e especiais para os pacientes com a Covid-19. Então você ajusta uma máscara facial, acopla bem ao rosto para não ter vazamento, um sistema fechado, não ventilável, sem válvula, um sistema duplo, e você coloca um filtro EPA aqui na saída do sistema expiratório para evitar a contaminação do ventilador, e você ajusta os níveis de IPAP e EPAP de acordo com a frequência respiratória, o volume corrente, para o paciente ficar confortável. A ventilação não invasiva ela pode ser utilizada no decúbito supino, como nesse paciente, que a gente pede a colaboração do paciente para ajustar os parâmetros, e aqui ele está falando para a gente, estou bem, estou confortável. Aí você deixa a ventilação não invasiva o maior tempo possível, e depois você vai alternando ou com alto fluxo ou com catéter nasal, se o paciente tolerar, e ele tem que conseguir fazer essa transição. Se ele ficar dependente mais de 24 horas, você intuba. Especialmente na Covid-19, a ventilação não invasiva ela tem funcionado para você conseguir evitar a intubação. A gente tem evitado a intubação em vários pacientes que no começo da pandemia, em março, eles estavam indo para intubação orotraqueal direto, e agora a gente tem conseguido segurar esses pacientes sem suporte ventilatório invasivo, tanto na ventilação não invasiva na posição supina, como na prona. Os pacientes com Covid-19, eles ficam muito bem na posição prona, eles ventilam melhor as áreas dependentes de gravidade do pulmão, porque você vira. A gente tem utilizado a posição prona tanto no catéter nasal, como no autofluxo, como na ventilação não invasiva, e a gente aproveita o período noturno para eles dormirem nessa posição
e eles têm para ter uma evolução melhor da doença. Os profissionais de saúde que lidam com esses pacientes sempre lembrar de usar máscara N95 quando adentram o quarto do paciente, óculos de proteção, gorro, o face shield, aventais impermeáveis que tenham 40, 50 gramas e luvas para manipular esses pacientes, especialmente os fisioterapeutas que vão fazer movimento da caixa torácica, o paciente vai tossir, vai eliminar a secreção, ou quando o fisioterapeuta for aspirar o paciente, tomar cuidado para não ser contaminado nesse momento. E mesmo quando for desparamentar, também tomar cuidado para não ser contaminado. Então, especialmente nesse grupo, né, aqui tem um trabalho do JAMA, publicado em maio de 2020, que o autor estudou 15 pacientes portadores da Covid-19, recebendo ventilação não invasiva na posição prona. A média de idade desses pacientes era 59 anos, pacientes com índice de massa corpórea de 24, a maior parte homens. Eles estavam, em média, depois do primeiro sintoma, 12 a 21 dias depois do primeiro sintoma, que é quando começa a aparecer o quadro pulmonar, né, geralmente 5 a 7 dias, da hospitalização 9 dias e do início da não invasiva 7 dias, estavam com uma PO2 e FO2 em média de 157 quando eles foram para esse protocolo. Então, o que eles mostraram? Que no decúbito prono, paciente não invasiva, eles aumentam a saturação periférica de oxigênio e depois que o paciente desvira, tem uma tendência a saturação ficar melhor do que antes que estava em decúbito supino. Então, melhora a oxigenação, a PO2 e FO2 também melhora e tem alguns pacientes que ficam com ela um pouquinho melhor. E a frequência respiratória costuma cair. A gente vê aqui que a maioria dos pacientes teve uma diminuição da frequência respiratória, isso foi significante. E depois, quando volta para a posição supina, eles ficam com uma frequência menor. Ainda não está demonstrado que diminuiu a intubação ou mortalidade, mas os pacientes ficam mais confortáveis, toleram mais, e se você tiver paciência e esperar mais tempo, eles têm uma chance maior de não precisar de intubação e ventilação mecânica invasiva. Tem alguns relatos de séries de casos na literatura, que eles estão mostrando também, especialmente na Europa. Aqui a gente tem usado algumas vezes, mas não é rotina no Brasil usar o helmet, o capacete, mas é uma opção porque o helmet você coloca, fica hermeticamente fechado. Eles têm usado um apoio para o pescoço do paciente para ficar mais confortável, mais fechado e diminuir mesmo a contaminação. E liga no circuito duplo num ventilador com IPAP e EPAP, regula FO2 e os pacientes ficam fechados dentro do helmet. Tem séries de casos mostrando que funciona nesses casos de Covid-19. Então é uma opção também, quem tem disponível, pode ser utilizado numa tentativa de evitar a intubação. Então aqui a gente tem um trabalho recente de 2020, uma experiência com alto fluxo na China, em 2 hospitais, e que eles utilizaram o alto fluxo em pacientes com a Covid-19, e eles mostraram, diferentemente do Florari, que pacientes com PO2 e FO2 acima de 200, a falência do alto fluxo foi 0, e pacientes que estavam mais graves com a Covid-19, com PO2 e FO2 abaixo de 200, eles tiveram 64% de falência, paciente precisando de intubação e ventilação mecânica. Se a gente for estudar os gráficos desses pacientes que foram para o alto fluxo, a gente vê que os pacientes que tiveram sucesso foram aqueles que baixaram a frequência respiratória, que é a frequência respiratória. A gente vê que no início eles estão acima de 25, aqueles que baixaram melhoraram, e os pacientes que melhoraram a relação PO2 e FO2 com o uso do alto fluxo e que baixaram a necessidade de FO2 assim que começaram a utilizar
o catéter nasal de alto fluxo. Tem vários trabalhos na literatura que estão saindo, né, a partir da pandemia, então é uma doença nova e está se testando tecnologias disponíveis para a gente conseguir lidar com esses pacientes com a insuficiência respiratória aguda. E aqui a gente tem uma revisão sistemática e eles estão mostrando que o catéter nasal de alto fluxo pode reduzir a necessidade de ventilação invasiva e escalar para intubação em pacientes com insuficiência respiratória aguda pela Covid-19. Esse benefício tem que ser balanceado, né, contra o risco de transmissão e de aerolização que até o momento não é totalmente conhecido. Então, sempre que for usar um método ventilatório não invasivo, especialmente sistemas de fluxo alto, tem que tomar cuidado com a aerolização e contaminação do ambiente, o profissional de saúde bem protegido e tentar fazer sistemas com o mínimo de possibilidade, mínimo de vazamento para evitar a aerolização e a contaminação do ambiente do hospital. Mais recentemente, tem saído alguns trabalhos de uso de catéter nasal de alto fluxo durante a insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, utilizando um índice para você ver e monitorar esse paciente durante o suporte ventilatório não invasivo durante o catéter nasal de alto fluxo. Então, está sendo utilizado o índice ROX, que é um índice que foi idealizado lá na Itália, né? Então, ele é um índice que você calcula a saturação periférica de oxigênio dividido pela FO2 dividido pela frequência respiratória. E vários trabalhos têm demonstrado que quando ele está abaixo de 2,8, o paciente ele está com uma saturação baixa e está com uma frequência respiratória alta, então ele vai precisar de ser escalonado para uma intubação. Quando ele está acima de 4,88, acima de 5, você pode ficar tranquilo porque a saturação está boa, com uma FO2 mais baixa, com uma frequência mais baixa. Então, esse nível de 4,885 deixa você confortável e você pode continuar monitorando o paciente. Então, eles têm recomendado você fazer a monitorização com 2 horas de catéter nasal de alto fluxo, depois de 6 horas de 12 horas e você ir seguindo o paciente. Se ele tiver com um índice acima de 4,88, continuar monitorando. Se ele tiver com índice abaixo de 2,88, você já considerar a intubação, porque está dando sinal que o paciente não está ficando bem no catéter nasal de alto fluxo. E se ele tiver entre 2,85 e 4,87, você tentar de alguma maneira ou associar a ventilação não invasiva ou aumentar o fluxo do catéter, aumentar a FO2 para ele ficar mais confortável e tentar tolerar ou deixar o balanço mais negativo, mexer na posição do paciente, colocar ele em prona para ver se ele tolera melhor o uso do suporte não invasivo. Então aqui eu vou mostrar um caso que foi acompanhado pela equipe de pneumologia, só para a gente ver na prática o que a gente tem feito com esses pacientes portadores da Covid-19 e ficar uma coisa mais prática para a gente ver as nuances do suporte ventilatório para cada paciente. Então, esse é um paciente de 75 anos, positivo para SARS-CoV-2, ele fez a tomografia ainda no atendimento do pronto-socorro e a gente via um vidro fosco bilateral, mais periférico, com faixinhas de atelectasia, compatível com o quadro dele de Covid-19. Então, esse paciente ele evoluiu com piora progressiva, ele precisou de intubação e ventilação mecânica, ele evoluiu bem, né, com alguns dias de suporte ventilatório invasivo, ele melhorou a FO2, melhorou a radiografia de tórax, ele ficou confortável, ele foi um paciente que não precisou de muita sedação, ele ficou confortável em ventilação na pressão suporte e ele foi estubado rapidamente. Quando ele foi estubado, a radiografia estava boa,
ele estava com uma troca gasosa adequada, se adaptou à não invasiva, só que 24 horas depois ele precisou progressivamente de aumento da FO2, começou a ficar desconfortável. Quando foi colocado no autofluxo, ele precisou de 100% de entrada e foi optado pela reintubação, e foi difícil de entender o que aconteceu, que esse paciente estava tão bem e quando ele foi extubado ele piorou e precisou de um suporte de não invasiva com FO2 elevada, de alto fluxo com FO2 até de 100%, sendo que a equipe optou pela reintubação. Então, nesse momento, ele foi levado, reintubou, foi levado para uma tomografia com uma angiotomografia, porque a gente estava preocupado com tromboembolismo pulmonar devido à alta incidência de tromboembolismo pulmonar nessa população, e foi verificado um vidro fosco difuso nesse paciente, um colapso nas bases pulmonares, áreas mais condensadas na base pulmonar, e na angiotomografia, sinais de embolia pulmonar para essa base pulmonar direita, fazendo com que o quadro dele o paciente ficasse mais hipoxêmico e mais desconfortável. Então, nesse momento, foi optado por anticoagulação plena devido ao achado de tromboembolismo pulmonar, e foi aumentado o corticóide devido a esse achado de vidro fosco difuso e de piora dessas áreas de consolidação, além do ajuste do antibiótico. Então, nesse momento, foi feito também uma impedância elétrica com perfusão, né? Atualmente já está a monitorização com a impedância elétrica já está possibilitando a técnica de perfusão. Você injeta uma solução salina hipertônica, você consegue ver o mapa de ventilação, e foi observado nesse paciente que ele estava perfundindo bem o pulmão esquerdo, mas o pulmão direito estava com déficit de perfusão e a ventilação estava ele estava normoventilando nessa área, hipoperfundindo, caracterizando um quadro de embolia. E além disso, foi feito um ultrassom de tórax pela fisioterapeuta Carla Luciana Batista, que está fazendo a tese de doutorado com a Universidade de São Paulo, em associação ao Hospital Albert Einstein, de ultrassom de diafragma, e ela constatou essa área no ultrassom de tórax compatível com infarto pulmonar, como foi confirmado pela impedância e confirmado pela angiotomografia de tórax. Então, a gente pode monitorar o paciente de diversas maneiras, com o intuito de fazer um diagnóstico correto, que nesse paciente especialmente fez uma diferença enorme ele ser anticoagulado, ser anticoagulado, aumentar a dose de corticóide. Ele evoluiu bem e atualmente, depois eu vou mostrar, ele já está em casa, em área ambiente, super bem. Um outro acometimento pulmonar que tem sido descrito na Covid-19 a gente tem que saber, o intensivista, pneumologista, tem que saber, os clínicos têm que saber fazer esse diagnóstico, porque o tratamento é um pouco diferente e quem faz pneumologia sabe disso. Então, tem alguns pacientes que estão evoluindo após a pneumonia viral com pneumonia organizante. A pneumonia organizante ela é caracterizada por uma organização dessa pneumonia, a pneumonia fica mais condensada, o paciente pode evoluir pior, pode evoluir com febre, pode evoluir com piora pulmonar, e 70% dos casos responde a corticóide, às vezes o corticóide com uma dose mais alta. Então você tem que fazer o diagnóstico, que essas áreas que estão condensando, tem vidro fosco ao redor, isso é característico da pneumonia organizante, e você tem que, se detectar que o paciente está condensando e está pior do quadro pulmonar, aumentar a dose do corticóide é uma conduta adequada que deve ser realizada, e a gente está tendo uma boa experiência com melhora clínica e funcional de muitos pacientes que anteriormente não estavam melhorando do quadro pulmonar associado à Covid-19. Então, diagnóstico de pneumonia organizante e aumentar a dose do corticóide é uma conduta bastante adequada nesses quadros de Covid-19 com pneumonia organizante. Aqui é um outro paciente que a gente vai ver que o paciente evoluiu com esse quadro de infiltrado bilateral,
diminuição de volume pulmonar. Esse paciente tinha tudo para ter um quadro mais fibrótico, então a gente aumentou a dose do corticóide. Ele estava no catéter nasal de alto fluxo, alternado com a VNI em pronativa. Ele começou a piorar, tem que aumentar a FO2 até 70% no alto fluxo, mas o aumento da dose do corticóide e a anticoagulação profilática estendida, dose dupla de anticoagulação profilática, fez com que um pouquinho de dexmedetomidina durante o suporte de alto fluxo e ventilação não invasiva, fez com que ele apresentasse melhora, né? A gente vê que a tomografia no decorrer do tempo melhorou, o raio-x de tórax foi melhorando e ele conseguiu desmamar para o oxigênio de baixo fluxo e depois ele teve alta e atualmente está em ar ambiente sem necessidade de suporte ventilatório invasivo. Tá? E aí ele tinha toda a característica tomográfica e radiológica que ele não iria evoluir bem, mas o aumento do corticóide e a anticoagulação fez com que ele conseguisse lidar com esse quadro pulmonar secundário à Covid-19. Então, nos pacientes que não toleram o catéter nasal de alto fluxo ou a ventilação não invasiva em supina e com pronativa, você deve proceder à intubação e à ventilação mecânica com os cuidados, geralmente com videolaringoscópio nos hospitais que tiverem disponível e com os cuidados para não contaminar o profissional de saúde, a algo analgesia com sequência rápida, né? Tem que intubar com sequência rápida para não contaminar e às vezes usar curário para o paciente não tossir e evitar de usar ambu durante o processo de intubação, usar mais a máscara com reservatório de oxigênio. Após a intubação, volume corrente de 6 ml por quilo de peso perdido para baixo, sempre observar a pressão de distensão, o driving pressure, que é o platô menos a PIP, menor que 15, iniciar com uma PIP entre 8 e 10, e a gente está vendo que uma PIP entre 8 e 12 está sendo adequada para esses pacientes com Covid-19, e alguns pacientes mais graves estão precisando de prona e manobras de recrutamento e ajuste de uma PIP mais alta nos casos mais graves. A FO2 necessária para manter a saturação entre 93 e 96 e nessa hora você coletar uma gaso. Se precisar se a gaso tiver com uma PO2 e FO2 abaixo de 150 ou você vê que está retendo CO2 no nível adequado, parar nesse momento para fazer uma titulação e um ajuste da PIP mais adequado e utilizar a posição prona, que esses pacientes vão muito bem na posição prona. Tratar a infecção secundária, balanço hídrico zerado para negativo depois da ressuscitação volêmica, diálise se necessário, cerca de 20% desses pacientes em algumas estatísticas estão evoluindo para insuficiência renal dialítica, sedação adequada, curarização se necessário, corticoide anticoagulante, e esses pacientes que vão para ventilação mecânica invasiva, ainda bem que são só 5% dos casos, porque eles têm uma alta mortalidade, nas melhores séries cerca de 20%, e em algumas séries a gente está vendo uma mortalidade de 80%, e em média essa mortalidade, se for pegar populações gerais, podem chegar a 60%. Então aqui é um paciente entubado com a Covid-19, ventilado mecanicamente, ele está monitorizado com a bioimpedância elétrica e a gente tem que prestar atenção para a ventilação ser homogênea de um lado e de outro. Aqui a gente vê que o pulmão direito está ventilando um pouco melhor que o esquerdo. Observar se a ventilação está bem distribuída entre o ápice e a base pulmonar. A gente vê que esse paciente não tem, por essa distribuição a gente já vê que ele não tem muito colapso, porque o ar está indo tanto para o ápice como para a base. E observar, um jeito de monitorar não invasivamente, sempre deixar a pressão de distensão abaixo de 15. Aqui nesse caso está 11, ele está numa ventilação protetora, e esperar um tempo para ver se ele melhorar. Em caso de não melhora, se você coletar gaso, a relação estiver abaixo de 150, e para a Covid-19 tem alguns grupos já pronando com a relação abaixo de 200, porque eles respondem bem, você pode pronar esse paciente, a prona de 16 até 24 horas, mas o mínimo de 16 horas, e você, durante a prona, você pode ajustar
a PIP mais adequada, mas se o paciente estiver bem, responder bem e FO2 baixar, você pode só pronar e depois de 16 a 24 horas despronar e ir pronando até o paciente melhorar. Se o paciente despronar e piorar a relação PO2-FO2, é sinal de que você precisa aumentar um pouquinho a PIP durante a supina para ele evoluir com melhora e não precisar ficar pronando diversas vezes, tá? A gente tem essa experiência também e a experiência da literatura. Esses quadros da Covid-19, eles podem apresentar insuficiência de múltiplos órgãos, podem evoluir com diversas complicações, e para a gente saber, eles podem ter complicações de confusão mental, delírio, AVC, da parte cardíaca, miocardite, arritmia, derrame pericárdico, a gente teve 2 casos de tamponamento cardíaco, precisando de drenagem. A maior parte dos pacientes, quando intuba e vai para a ventilação mecânica, precisa de doses, às vezes baixas, mas às vezes altas de noradrenalina. O pulmão, ele pode ter a simples pneumonia viral, mas pode ter SARA, TEP, pneumonia organizante, fibrose, infecções secundárias, além de bactéria, fungo, a gente teve casos de CMV com ventilação tardia. Tem casos de hipernatremia, que eles não estão entendendo bem a fisiopatologia, mas parece que está associada ao vírus, que vai precisar de diálise para controle. Os casos de insuficiência renal dialítica, diálise para controlar o quadro. Nos pacientes mais refratários, óxido nítrico e ECMO. A gente tem monitorizado esses pacientes com proteína C, procalcitonina e culturas para ver infecção bacteriana secundária, dedímero, ferritina, DHL e fibrinogênio. E em alguns casos a gente tem mensurado a interleucina 6, nos casos que vão mal, para a gente saber se ele está com quadro inflamatório associado, e ainda está em estudos se vale a pena ou não a gente usar anti-interleucina 6 para esses casos mais graves. A tomografia de tórax, ela tem ajudado bastante na resolução e no diagnóstico para a gente entender a evolução desses quadros pulmonares. Aqui o paciente com síndrome de desconforto, com TEP na base. Aqui um paciente que ele sofreu barotrauma, né, na ventilação. Mas você vai ver que, incrivelmente, esse paciente ele evoluiu muito bem e está em ar ambiente atualmente. Então, durante o acordar do paciente, ele já estava com PIP baixo e ele estava evoluindo bem. Durante a respiração assistida, ele fez um esforço muito alto e durante a ventilação assistida, ele evoluiu com barotrauma e está sendo descrito na literatura uma incidência maior de pneumomediastina e barotrauma nessa população com Covid, por uma irregularidade pleural. Então tem que tomar cuidado e monitorizar esse paciente, que eles têm uma tendência maior a fazer barotrauma. Aqui um paciente nosso que ele não estava evoluindo bem, com febre diária, o quadro pulmonar de baixa resolução, ele teve a oportunidade de fazer um PET-CT, e a gente vê infeccioso, a gente vê que ele tem o pulmão era o foco mesmo dessa febre, e a gente vê que são áreas consolidativas com SUV, né, o PET com uma captação bastante aumentada, mostrando uma inflamação intensa compatível com pneumonia organizante. Então, nesses casos, está recomendado o aumento da dose de corticoide. Tem alguns trabalhos mais recentes mostrando a tomografia de dupla energia, né, aqui mostrando um shunt aumentado nas áreas condensadas de pneumonia, e aqui o encontro de uma embolia pulmonar caracterizado por uma perfusão baixa nesta área aqui, que se você fosse olhar sem a tomografia de dupla energia, ou se você tivesse feito uma angiotomografia, você não detectaria que o paciente está com uma embolia pulmonar e que ele pode ter uma melhor evolução se a anticoagulação for plena. Alguns casos pulmonares têm evoluído com fibrose, então tem estudos de drogas antifibróticas, infusão de células mesenquimais nessa população, mas é uma raridade, não é a maioria dos casos, raros casos estão evoluindo com esse quadro de fibrose, e esses pacientes estão tendo um desmame da ventilação mecânica invasiva bastante complicado. São pacientes que eles ficam agitados, confusos, têm delírio,
eles aumentam a P01, que é o drive neural respiratório, eles evoluem com fraqueza muscular. Esse paciente aqui, a gente vê que ele já está tracostomizado, ele respira com dificuldade, uma respiração paradoxal. Quando a gente faz um ultrassom de diafragma, a gente vê que ele tem uma fraqueza diafragmática, apesar de ter um drive neural bastante aumentado. Eles fazem bastante assincronia e o desmame deles tem sido prolongado e um desmame mais difícil. Então aqui é só para a gente ver, né? Eu apresentei alguns casos para a gente ver o que aconteceu. Esse paciente que foi estubado, ficou na não invasiva, foi reintubado, estava com TEP e sinus desconforto, aumentou a dose do corticóide, anticoagulou, ele evoluiu bem, ele chegou a ser tracostomizado, evoluiu bem, atualmente está em casa já em ar ambiente. Esse paciente que ficou no autofluxo com a não invasiva, ele perdeu 18 quilos durante a Covid-19, é uma doença que emagrece bastante os pacientes, perdem massa muscular, mas ele ficou bem, está em ar ambiente. Esse paciente que teve barotrauma, ele está bem e atualmente ele já está, o barotrauma ele reabsorveu todo, o pulmão ficou bom por baixo, incrivelmente, e ele está em ar ambiente, ele também precisa de tracostomia, ele está em ar ambiente, saturando 98 atualmente, muito bem, depois da Covid-19. Então, concluindo, a Covid-19 tem uma apresentação clínica variável, você tem que fazer o diagnóstico pulmonar correto para você decidir que suporte ventilatório você vai utilizar. A testagem RT-PCR é essencial, crucial para diagnóstico e isolamento dos casos, né? Quem tem positivo tem que ficar em casa, não ficar circulando, e quem apresenta sinais de gravidade procurar um serviço de saúde para ser melhor atendido e monitorizado. A insuficiência respiratória hipoxêmica é uma complicação mais grave, com necessidade de oxigenoterapia, simples, com máscara reservatório ou autofluxo. Você vai decidir de acordo onde você estiver, de acordo com o que você tiver ali para você auxiliar no atendimento do paciente. E ventilação não invasiva em supina ou prona ativa, de acordo com a característica do seu serviço. Se ele não tolerar o suporte não invasivo, você intubar e ventilar mecanicamente, sempre ventilação protetora, e ter paciência que o paciente precisa melhorar para ele poder sair do ventilador, senão o desmame dele vai ser prolongado e complicado. Complicações acontecem, trombose, né, tanto pulmonar como AVC, como trombose venosa de membros inferiores e de catéteres. Complicações cerebrais, eles têm uma alta incidência de confusão mental e delírio, complicação renal e cardíaca, insuficiência renal e arritmias, tamponamento cardíaco, miocardites. E depois que o paciente sai de toda esse quadro mais grave da Covid-19, uma reabilitação cardiorrespiratória é essencial para uma boa recuperação e esse paciente voltar às suas atividades laborais e participar novamente da sociedade. Obrigada.